Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz de Jesus Cristo visite sua casa nesta noite. Que o Espírito Santo acalme sua mente. Que o amor do Pai envolva seu coração enquanto este dia chega ao fim. Talvez você tenha chegado até esta oração carregando preocupações. Preocupações que estiveram com você durante todo o dia. Preocupações que continuam ocupando sua mente agora. Talvez você tenha tentado resolver situações difíceis, tentado encontrar respostas, tentado controlar circunstâncias, tentado antecipar problemas, mas mesmo assim ainda existe inquietação dentro do coração. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está preocupado com o futuro, com algo que acontecerá amanhã, com uma decisão importante, com uma resposta que ainda não chegou. Talvez exista alguém preocupado com a família, com os filhos, com o casamento, com pessoas que ama profundamente. Talvez exista alguém preocupado com as finanças, com o trabalho, com a saúde, com situações que parecem estar além do próprio controle. E sabe o que é mais cansativo? Tentar controlar aquilo que não pode ser controlado. Porque quanto mais tentamos segurar certas situações com nossas próprias mãos, mais pesados nos sentimos, mais ansiosos, mais preocupados, mais cansados. Talvez você esteja exatamente assim nesta noite, carregando um peso que Deus nunca pediu que você carregasse sozinho. Mas nesta noite, o Senhor quer falar algo muito importante ao seu coração. Nem tudo depende de você, nem tudo está sob sua responsabilidade, nem tudo precisa ser resolvido agora, porque existe um Deus que continua cuidando daquilo que você não consegue controlar. Antes de continuarmos, eu quero convidar você para um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Escreva com confiança. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que deseja descansar mais na providência de Deus. A palavra do Senhor para esta noite está em Provérbios 3, 5 até 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que promessa maravilhosa! Observe que Deus não pede para entendermos tudo. Ele pede para confiarmos, porque muitas vezes queremos respostas antes da confiança. Queremos explicações antes da fé. Queremos garantias antes da entrega. Mas Deus nos convida a algo diferente. Confiar primeiro, descansar primeiro, entregar primeiro. Isso me faz lembrar da história de José do Egito. Durante muitos anos, José viveu situações que não conseguia controlar. Foi vendido pelos próprios irmãos. Foi levado para longe da família. Foi injustamente acusado. Foi preso. Humanamente falando, muitas coisas pareciam estar dando errado. Mas Deus continuava conduzindo sua história. Mesmo quando José não entendia. Mesmo quando tudo parecia confuso. Mesmo quando o caminho parecia injusto. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. Nem tudo o que você vive hoje fará sentido imediatamente. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Porque o Senhor continua trabalhando mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Talvez hoje você esteja tentando controlar algo que precisa ser entregue. Talvez esteja carregando uma preocupação que precisa ser colocada diante de Deus. Talvez esteja gastando energia com situações que pertencem ao cuidado do Senhor. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Luciana de São Paulo. Ela tinha 60 anos e vivia constantemente preocupada com o futuro dos filhos. Passava noites sem dormir. Pensava em todos os cenários possíveis. Tentava resolver antecipadamente problemas que ainda nem existiam. Até que começou a fazer uma oração simples. Todas as noites: Senhor, aquilo que eu não posso controlar, eu entrego a Ti.
Meses depois escreveu: minha situação não mudou de uma vez, mas minha paz voltou porque aprendi que Deus cuidava melhor dos meus filhos do que eu. Que testemunho poderoso! Porque a paz nasce quando compreendemos que Deus continua cuidando daquilo que está além das nossas forças. Talvez hoje você precise ouvir isso. Deus continua cuidando, continua protegendo, continua guiando, continua trabalhando, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não entende, mesmo quando você não consegue controlar. Por isso, não permita que as preocupações roubem seu descanso. Não permita que a ansiedade domine sua noite. Não permita que o medo seja maior do que sua confiança em Deus, porque o Senhor continua no controle. Por isso, agora, eu quero convidar você a desacelerar. Respire profundamente. Feche os olhos por alguns instantes e diga dentro da sua alma: Senhor, eu confio em Ti. Mais uma vez, Senhor, eu entrego aquilo que não posso controlar. Pai amado, nesta noite, nós entramos em Tua presença. Obrigado porque o Senhor continua cuidando de nós. Obrigado porque o Senhor continua guiando nossos caminhos. Obrigado porque nunca enfrentamos nada sozinhos. Hoje, entregamos ao Senhor nossas preocupações, nossos medos, nossas ansiedades, tudo aquilo que ocupa nossa mente, tudo aquilo que pesa sobre nosso coração, tudo aquilo que não conseguimos controlar. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a descansar, ensina-nos a entregar, porque sabemos que Tu continuas trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. Continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos apresentar diante de Deus todas as áreas da nossa vida que geram preocupação, aprender a confiar mais profundamente em seu cuidado e permitir que sua paz substitua a ansiedade que tenta roubar nosso descanso. Agora continue comigo, meu irmão. Continue comigo, minha irmã. Permaneça por mais alguns minutos na presença de Deus. Talvez esta seja exatamente a parte da oração que o Senhor preparou para aliviar um peso que você vem carregando há muito tempo. Porque existem preocupações que parecem nunca nos deixar. Elas nos acompanham durante o dia, aparecem durante o trabalho, aparecem durante as refeições, aparecem nos momentos de silêncio e muitas vezes se tornam ainda mais fortes quando a noite chega. Talvez você conheça essa sensação. O corpo está cansado, mas a mente continua acordada. Os olhos querem descansar, mas os pensamentos continuam correndo. As preocupações continuam voltando. As perguntas continuam aparecendo. E aquilo que não foi resolvido durante o dia parece ainda maior durante a noite. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está tentando controlar uma situação familiar, uma situação que provoca tristeza, que provoca medo, que provoca insegurança. Talvez exista alguém tentando controlar o futuro dos filhos. Talvez exista alguém tentando controlar o comportamento de uma pessoa que ama. Talvez exista alguém tentando controlar circunstâncias que estão além das próprias forças. E isso gera desgaste, gera ansiedade, gera cansaço. Porque fomos criados para confiar em Deus, não para carregar o mundo sobre os ombros. Talvez essa seja uma das razões pelas quais você está tão cansado. Você está tentando carregar sozinho algo que precisa ser colocado nas mãos do Senhor. Isso me faz lembrar novamente da história de José. Imagine quantas situações ele não podia controlar. Ele não podia controlar a atitude dos irmãos. Não podia controlar a prisão. Não podia controlar as falsas acusações. Não podia controlar o tempo da espera. Mas havia algo que José podia fazer: confiar em Deus. E foi exatamente isso que ele fez. Enquanto as circunstâncias mudavam ao seu redor, sua confiança permanecia firme. Talvez exista uma mensagem muito importante para você nesta noite. A paz não nasce quando conseguimos controlar tudo. A paz nasce
quando aprendemos a confiar em Deus mesmo sem controlar tudo, porque sempre existirão situações fora das nossas mãos. Sempre existirão perguntas sem resposta. Sempre existirão caminhos que não conseguimos compreender. Mas Deus continua no controle. Talvez hoje você esteja preocupado com algo que acontecerá amanhã. Uma reunião, um exame, uma decisão, uma conversa importante. Talvez esteja preocupado com algo que nem aconteceu ainda. E quantas vezes já sofremos por antecipação? Quantas vezes passamos horas preocupados com situações que nunca aconteceram? Quantas vezes perdemos noites de descanso por problemas que Deus já estava resolvendo? Talvez mais vezes do que conseguimos contar, porque a ansiedade costuma nos levar para um futuro que ainda não existe. Mas Deus nos convida a permanecer em sua presença, aqui, agora, neste momento, confiando que Ele continuará cuidando de cada detalhe. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história do Sr. Paulo de Belo Horizonte. Ele tinha 58 anos e enfrentava uma situação financeira extremamente difícil. Todas as noites fazia contas, pensava em soluções, criava cenários, tentava encontrar respostas, mas não conseguia descansar. Até que começou a fazer algo simples. Antes de dormir, escrevia suas preocupações em um papel. Depois colocava o papel dentro da Bíblia e fazia uma oração. Dizia: Senhor, esta situação é maior do que minhas forças. Por isso eu a entrego a Ti. Alguns meses depois escreveu: descobri que Deus não precisava da minha preocupação para agir. Precisava apenas da minha confiança. Que testemunho poderoso! Porque muitas vezes confundimos preocupação com responsabilidade. Achamos que se nos preocuparmos mais, estaremos cuidando melhor das situações. Mas isso não é verdade. A preocupação excessiva apenas rouba nossa paz. A confiança, por outro lado, aproxima nosso coração de Deus. Talvez hoje o Senhor esteja convidando você a soltar algo. Talvez esteja convidando você a parar de carregar sozinho uma situação. Talvez esteja dizendo: filho, entregue. Filha, confie. Eu estou cuidando. Porque Deus continua trabalhando mesmo quando você não vê. Continua preparando respostas. Continua abrindo portas. Continua protegendo sua família. Continua guiando seus passos. Continua sustentando sua vida. Talvez você não tenha todas as respostas hoje, mas possui algo muito mais importante. Você possui a presença de Deus. E quando Deus está presente, existe esperança, existe direção, existe paz, existe força. Por isso, não permita que a ansiedade domine esta noite. Não permita que as preocupações sejam maiores do que sua fé. Não permita que o medo fale mais alto do que as promessas de Deus, porque o Senhor continua fiel, continua presente, continua poderoso, continua cuidando de você. Talvez hoje seja a noite de entregar definitivamente aquilo que você vem tentando controlar há tanto tempo. Aquela preocupação, aquele medo, aquela situação, aquela resposta, aquele futuro, tudo, sem reservas. Sem tentar manter o controle, sem tentar resolver sozinho. Por isso agora eu quero convidar você a apresentar diante do Senhor tudo aquilo que ocupa sua mente, as preocupações, os medos, as incertezas, as responsabilidades, tudo aquilo que tem roubado sua paz. Entregue tudo ao Pai. Pai amado, nesta noite, nós colocamos diante de Ti todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que ocupa nossa mente, tudo aquilo que está além das nossas forças, tudo aquilo que não conseguimos controlar. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão preocupados, toca aqueles que estão cansados, toca aqueles que estão ansiosos, toca aqueles que estão carregando pesos excessivos.
Senhor, derrama a tua paz sobre essas vidas. Derrama a tua confiança, derrama a tua esperança. Ensina-nos a descansar em teu cuidado. Pai amado, visita também nossas famílias. Protege nossos lares. Guarda aqueles que amamos. Afasta todo mal. Afasta toda inquietação. Afasta toda ansiedade. Que tua presença permaneça em cada casa. Talvez seja exatamente agora que Deus esteja retirando um peso dos seus ombros. Talvez seja exatamente agora que Ele esteja lembrando você de que nunca pediu que carregasse tudo sozinho. Por isso, continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos entregar completamente esta noite ao Senhor, fazer uma poderosa declaração de fé, receber sua proteção para o descanso e dormir com a certeza de que Deus continua cuidando daquilo que hoje está além do nosso controle. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora ao momento mais profundo desta oração, o momento de silenciar as preocupações, o momento de descansar na presença de Deus, o momento de permitir que o Senhor carregue aquilo que está pesado demais para você. Talvez você tenha iniciado esta oração com a mente cheia de pensamentos, cheia de preocupações, cheia de perguntas. Talvez existam situações que continuam sem resposta. Talvez existam problemas que ainda não foram resolvidos. Talvez existam caminhos que permanecem incertos. Mas antes de dormir nesta noite, Deus quer lembrar você de uma verdade poderosa. O Senhor nunca pediu que você carregasse sozinho o peso do amanhã. Nunca pediu que você resolvesse tudo. Nunca pediu que controlasse todas as circunstâncias. Porque existe uma diferença entre fazer nossa parte e tentar ocupar o lugar de Deus. E muitas vezes nosso coração fica cansado porque estamos tentando controlar aquilo que pertence ao Senhor. Talvez você esteja preocupado com algo que ainda nem aconteceu. Talvez esteja criando cenários dentro da mente, tentando prever resultados, tentando antecipar dificuldades, tentando proteger aqueles que ama. Mas existe um limite para aquilo que conseguimos fazer. E quando chegamos a esse limite, começa o espaço da confiança. O espaço onde dizemos: Senhor, eu fiz o que podia. Agora eu entrego o restante em tuas mãos. Talvez seja exatamente isso que Deus está esperando ouvir do seu coração nesta noite. Uma entrega verdadeira, uma confiança sincera, uma decisão de descansar. Isso me faz lembrar novamente da vida de José. Durante anos ele não compreendeu os caminhos de Deus. Houve momentos em que tudo parecia injusto, momentos em que parecia abandonado, momentos em que nada fazia sentido. Mas o Senhor estava conduzindo cada detalhe. Mesmo quando José não percebia, mesmo quando José não entendia, mesmo quando as circunstâncias pareciam contrárias, e quando chegou o tempo certo, ele percebeu algo extraordinário. Deus havia transformado aquilo que parecia derrota em propósito, aquilo que parecia atraso em preparação, aquilo que parecia perda em bênção. Talvez exista uma mensagem muito importante para você nesta noite. Nem tudo o que você está vivendo agora pode ser compreendido imediatamente. Mas isso não significa que Deus deixou de agir, porque o Senhor continua trabalhando nos bastidores, continua abrindo caminhos, continua protegendo sua família, continua preparando respostas, continua conduzindo sua história. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Helena de Campinas. Ela tinha 62 anos e carregava uma preocupação constante com o futuro. Passava horas imaginando problemas, tentando prever dificuldades, tentando controlar situações que estavam além das suas forças. Até que um dia ouviu uma frase durante uma homilia: se Deus cuidou de você até hoje, por que deixaria de cuidar amanhã?
Aquela pergunta mudou seu coração. Anos depois escreveu: quando parei de tentar controlar tudo, encontrei uma paz que não sentia havia muito tempo. Que testemunho maravilhoso, porque a paz não nasce quando temos todas as respostas. A paz nasce quando sabemos quem está cuidando de nós. Talvez as respostas ainda não tenham chegado, mas Deus continua presente. Talvez os problemas ainda existam, mas Deus continua presente. Talvez o caminho ainda não esteja completamente claro, mas Deus continua presente, e sua presença é suficiente. Porque quando Deus está conosco, nunca enfrentamos a vida sozinhos, nunca atravessamos a noite sozinhos, nunca carregamos nossos fardos sozinhos. Talvez esta seja a noite de deixar definitivamente algumas preocupações nas mãos do Senhor. A preocupação com os filhos, a preocupação com o trabalho, a preocupação com as finanças, a preocupação com a saúde, a preocupação com o futuro. Tudo aquilo que tem roubado sua paz, tudo aquilo que tem ocupado sua mente, tudo aquilo que você já tentou resolver sozinho. Porque Deus é capaz de cuidar muito melhor dessas situações do que nós. Por isso, não tenha medo de confiar. Não tenha medo de descansar. Não tenha medo de fechar os olhos, sabendo que o Senhor continua acordado cuidando de você. Porque o mesmo Deus que sustentou você durante este dia, continuará sustentando você durante esta noite. O mesmo Deus que protegeu você até aqui, continuará protegendo. O mesmo Deus que respondeu orações no passado, continuará ouvindo suas orações. Por isso agora eu quero convidar você a respirar profundamente, bem devagar. Mais uma vez, respire e imagine todas as suas preocupações sendo colocadas aos pés da cruz de Cristo, uma por uma, sem reservas, sem medo, sem tentar segurá-las novamente. Apenas entregue tudo ao Senhor. Permaneça alguns segundos nessa entrega. Permaneça nessa confiança. Permaneça nessa paz. Pai amado, nesta noite, nós colocamos completamente nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos nossas preocupações. Entregamos nossos medos. Entregamos nossas ansiedades. Entregamos nossas incertezas. Entregamos tudo aquilo que está além das nossas forças. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos em Teu amor, confiamos em Teu cuidado, confiamos em Tua providência, confiamos em Tua fidelidade. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão preocupados, toca aqueles que estão cansados, toca aqueles que estão ansiosos, toca aqueles que perderam a paz. Derrama Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Renova sua confiança, renova sua esperança, renova sua fé, renova sua serenidade. Pai amado, visita nossas famílias, protege nossos lares, guarda aqueles que amamos, afasta todo o mal, afasta toda inquietação, afasta toda perturbação. Que Teus anjos permaneçam ao redor de cada casa durante esta noite. Pai amado, visita também aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, os que aguardam respostas, os que enfrentam situações impossíveis, os que precisam de direção. Senhor, abre caminhos, mostra soluções, revela Tua fidelidade. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para um poderoso momento de declaração de fé. Receba estas palavras dentro da sua alma. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está cuidando da minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que não carregarei sozinho minhas preocupações. Em nome de Jesus, eu declaro que minha confiança será maior do que minha ansiedade. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está trabalhando mesmo quando eu não vejo. Em nome de Jesus, eu declaro que minha família está protegida. Em nome de Jesus, eu declaro que meu futuro está nas mãos do Senhor.
Em nome de Jesus eu declaro que minha mente será guardada pela paz de Deus. Em nome de Jesus eu declaro que descansarei sob a proteção do Altíssimo. Em nome de Jesus eu declaro que Deus continuará guiando meus caminhos. Em nome de Jesus eu declaro que o amor de Deus é maior do que todos os meus medos. E acima de tudo, em nome de Jesus eu declaro confiança. Confiança na providência de Deus. Confiança na fidelidade de Deus. Confiança no cuidado de Deus. Confiança no amor de Deus. Agora juntos como família de fé rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, ensina-nos a confiar mais profundamente em Deus e ajuda-nos a descansar seguros sob seu cuidado. E agora, eu deixo esta bênção sobre sua vida. Que o Senhor acalme sua mente, que o Senhor fortaleça sua fé, que o Senhor proteja sua família, que o Senhor derrame sua paz sobre seu coração, que o Senhor conceda uma noite tranquila, segura e restauradora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração fortaleceu seu coração nesta noite, compartilhe este vídeo com alguém que esteja carregando preocupações e precisando lembrar que Deus continua cuidando de tudo. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Escreva com fé. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que decidiu descansar no cuidado do Senhor. Porque aqueles que entregam suas preocupações a Deus descobrem que existe uma paz que vai além do entendimento humano e uma segurança que somente a presença do Senhor pode oferecer. Que Deus abençoe profundamente sua noite e seu descanso.